Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 11 de outubro. Estamos juntos iniciando mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre dependência tecnológica. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. Celulares, tablets, computadores e videogames portáteis. Um verdadeiro mundo de equipamentos eletrônicos que invadiu nos últimos anos a vida cotidiana. Na carona desses equipamentos surgiram novos termos, expressões e padrões de comportamento. Com a internet, está online, faz parte de um mundo virtual no qual a interação é a palavra de ordem. Quando bem dosado, o uso dos eletrônicos não traz riscos à saúde, mas quando a dependência dos aparatos tecnológicos se torna evidente, é preciso ficar muito atento. Mas quais são os sinais que devemos ficar atentos? Vamos saber com a ajuda dos nossos convidados. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Décio Fraga, ele que é psicólogo clínico. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Silvia Tigre, ela que é também psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui dicas e também orientações com os nossos convidados, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem de Joyce Fernanda com narração de Jéssica Rebeca. Essa reportagem conta a história de Isabelle, que gosta e muito das tecnologias. Confira! Isabelle tem 18 anos e faz parte de uma faixa etária que domina bem os aparelhos tecnológicos, mas que também está cada vez mais vulnerável a essa conectividade. Eu utilizava o celular todo momento, né? Estava na aula, estava no celular, mexendo no WhatsApp, Facebook, Instagram. E em casa, na hora de jantar, na hora do almoço, antes de dormir também, isso prejudicou bastante o meu sono. Eu dormia tarde para acordar cedo no outro dia, era bastante complicado. E isso foi me prejudicando de uma maneira extraordinária. O apego ao smartphone era tão grande que qualquer barulhinho no celular do lado, ela já pensava que era o dela. Você já está naquele instinto, já está esperando que o celular vibre ou senão o celular toque. Mas, graças a Deus, agora mudou bastante coisa. Este psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e ciência do comportamento, explica pra gente como identificar a dependência tecnológica, que pode revelar sintomas que afetam a nossa parte emocional e física. Existem vários sintomas, mas para as pessoas não pensarem de imediato que elas são já dependentes, é necessário ter vários sintomas descritos no manual psiquiátrico. O primeiro deles é modificação de humor. Se eu fico irritadiço com frequência, ou triste, ou tenho outros tipos de alterações emocionais porque interrompi meu uso de eletrônicos, esse é o primeiro sintoma. Se eu passo muito tempo utilizando e prejudico outras coisas na minha vida, como estudos, relacionamento, convivência com a família, é outro tipo de problema. Então, essas pessoas, quando se tornam dependentes, devem buscar um tratamento psicológico, porque normalmente esse uso é feito como fonte de escapismo, ou seja, o usuário ele não sabe lidar com outras questões problemáticas de sua vida, encontra um refúgio nos eletrônicos para fazer um uso muito mal feito, ou seja, disfuncional. As causas podem ser bem variadas, mas na maioria delas as pessoas encontram na tecnologia a saída para fugir dos problemas. Comumente eles têm depressão ou passam por dificuldades em relacionamentos e utilizam a tecnologia como uma fonte de escapismo, como mencionado anteriormente. Isabelle conseguiu perceber ainda no início que o uso exagerado dos aparelhos eletrônicos estava atrapalhando. Quando eu peguei a primeira prova, eu fiz assim, tá bom, né? Temos que parar um pouco, tava bastante mesmo, tava muito frequente e isso já estava virando um hábito muito forte para mim. Aí eu parei mais, para não haver outras complicações no futuro. Mas nem todo mundo consegue agir sozinho. Nesse caso, é preciso procurar tratamento. Existem tanto estratégias cognitivas que são vinculadas à modificação do pensamento. Então, a gente faz um tipo de mapeamento, entendemos aquilo que o paciente pensa sobre seu uso de tecnologia e que leva a esse comportamento não muito adequado.
Corrigindo essas formas de pensar, ajudando o paciente a se sentir melhor, ou seja, os aspectos emocionais, e alterando hábitos, planejando melhor a rotina, evitando ficar o tempo inteiro na tecnologia, ter atividades que não têm um vínculo com tecnologia, a gente tem uma tríade perfeita, alterando a forma de pensar, sentir e de agir do paciente. Então, sim, existe tratamento e eficácia, ainda bem, ela é boa até então. Pois bem, esse é o maior recado que queremos dar nesta edição do programa, né? Existe sim o tratamento, esse tratamento é eficaz e você que está em casa, se sente aí dependente e essas tecnologias estão atrapalhando o seu rendimento, então você pode buscar ajuda. Daqui a pouquinho vamos mostrar um pouco mais como é feita essa ajuda, como é que é feito o tratamento. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre isso, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha interagir conosco, venha participar aqui desta edição do Assunto do Dia. E olha só, você já pode participar respondendo a nossa enquete. É a primeira forma de você interagir com a gente e participar do nosso programa. Vamos lançar a partir deste momento aqui a pergunta de hoje. Você vai ligar para a gente e responder a seguinte pergunta. Você costuma controlar o tempo que seu filho ele fica na internet? Sim ou não? Você pode ligar para a gente no 3424-1977, 3424-1977. É a nossa linha interativa, está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participe também através da internet. facebook.com/assunto do dia é o nosso canal de comunicação na internet, nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia, lá você pode deixar sua pergunta e também deixar algum depoimento sobre o tema. Participa também com a gente através do nosso WhatsApp. O nosso número é super simples, é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, a gente volta a falar sobre as consequências da exposição prolongada aos eletrônicos. Elas podem ser muitas, fique muito atento. De físicas a psicológicas. Só para se ter uma ideia, de acordo com especialistas, o contato excessivo com a tecnologia pode provocar transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, transtorno bipolar de humor também, a fobia social, além do déficit de atenção e hiperatividade. Já as consequências físicas, elas são desde a falta da prática de atividades, alimentação errada, e já que muitas vezes a pessoa não vê o que está comendo, né? Se alimenta de forma errada, isso também vem atrapalhar a sua saúde física. Então, é muito importante que você fique atento às dicas e orientações que vamos trazer a partir deste momento. Parece um tema simples, mas é muito mais interessante, mais importante do que você imagina. É muito mais sério do que você dimensiona. Boas-vindas, vou dar a partir deste momento a doutora Silvia Tigre e dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. E eu também de estar aqui e poder contribuir um pouco e aprender também. Também queria dar boas-vindas ao doutor Décio Fraga. Seja muito bem-vindo, doutor. Nós agradecemos, Valdes, o convite e esperamos contribuir, né, para um esclarecimento de muita gente, telespectadores. A gente vê, né, o avanço tecnológico, os benefícios desse avanço tecnológico no nosso dia a dia. Muitos aplicativos surgiram e facilitam a nossa vida cotidiana, mas muita gente não sabe dividir o tempo de acesso e se expõe muito, né, muitas vezes nas redes sociais, na internet, e muita gente não consegue identificar. A gente já falou alguns dos sinais dessa dependência. Muita gente que está em casa nos acompanhando acha que acessar praticamente o dia todo as redes sociais e a internet não está viciado nas tecnologias e que isso não traz nenhum malefício para essa pessoa. Como é que a gente começa a mostrar para quem está em casa que esse acesso e essa exposição excessiva começa a ser prejudicial para essa pessoa? Eu acho que a primeira pergunta é: você está fazendo tudo que é prioridade da sua vida? Não é? Você está conversando com seus familiares, você está sabendo o que se passa ao seu redor, porque as pessoas que estão ligadas muito na internet, no Facebook, com as pessoas do mundo virtual, esquecem as pessoas do mundo real, próximo a você. Então, a primeira pergunta é essa: se existe uma negligência em relação às coisas importantes da vida dele. E se isso for, como é que está o humor dele, não é?
E é muito difícil a pessoa achar que está naquela condição, vamos dizer assim, disfuncional ou até mesmo patológica. É muito difícil. E muitas vezes eles sabem que estão, mas não conseguem, porque aí já está na patologia e não sabe dar o freio, que é a dificuldade, que é o transtorno do controle do impulso. Nessa reflexão que foi feita agora pela doutora Silvia, os adultos podem se perguntar, né, até que ponto isso está prejudicando ou não a sua vida, até quanto tempo você fica exposto na internet, mas quando se trata de crianças, no caso, doutor Décio, os pais que têm que observar, os pais que têm que controlar esse acesso, os pais que devem perceber esses sinais? Com toda certeza. A gente, assim, eu acho que a discussão ela é até mais ampla do que a questão apenas do envolvimento com a tecnologia. A questão de relacionamento familiar, né? A dificuldade de se colocar limites. A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, se uma criança está passando um tempo demasiado numa tecnologia, não vai ser apenas a dependência tecnológica que vai estar implicado aí, porque ele está em contato com o mundo, né? Então tem outras coisas que tem que ser observada. A pedofilia pela internet é uma coisa que está muito difundida, né? Os problemas clínicos, né? Fora os problemas psicológicos que causam a dependência, que tipo de jogos é esse que está sendo jogado na internet, com quem que ele está se relacionando. Então, tem uma série de questionamentos que não pode passar em branco, né? Os pais têm que estar próximos, têm que estar sabendo e tem que dar um limite. Tudo tem começo, meio e fim. Então, por que a tecnologia, o acesso à tecnologia também não tem, né? Tem um tempo indefinido. Isso aí é uma questão que os pais precisam estar muito preocupados. E o que é que desencadeia, né, esse uso excessivo? Seria meio que um refúgio Eu acredito muito que poderá existir uma doença de base antes disso. Então, as redes sociais vêm como se fosse aguar uma sementinha que já existe dentro e já brotou. Os pais hoje eles estão muito, não é fora da família, mas eles não sabem, porque a tecnologia foi muito mais à frente, correu muito, se adiantou muito, e eles não tiveram isso, eles não são nativos na digitalidade da computação. E os filhos são. Já nasceram na Já nasceram ali. Fala, então, né? Eles enrolam, eles têm meios de burlar aquilo ali. Então, não existe uma cartilha, uma educação dentro deles, na maioria, para passar para os filhos. E quando eles sabem disso, muitos deles não faça isso, não vá entrar no Facebook, não vá não sei o quê. E eles estão. Eu já vi crianças reclamarem bastante, dizer assim, deixa isso aí, fica comigo, vamos brincar, eu quero ficar com você. Não, peraí. Eu já atendi pessoas no consultório onde eu disse assim, por favor, o senhor podia desligar o telefone para a gente poder começar a sessão? E era para ter uma conversa com o filho dele. Então ele disse assim, eu não posso, porque eu sou advogado e a função de pai. A função de advogado pode esperar um pouquinho para o senhor exercer aqui a função de pai, seu filho precisa muito de você. Então, isso já faz tempo que isso aconteceu, não foi agora recente, não. Então, a tecnologia está correndo e o aprender até a etiqueta de como você usa essa tecnologia está muito atrás. Eu acho que quase que não existe, né? Até a parte jurídica, como o amigo falou aqui, sobre a pedofilia, sobre você divulgar coisas que não são suas e denegrir a imagem de alguém, dizer que alguém fez alguma coisa sem ser. Como é que está a justiça? Ainda está caminhando, engateando nisso. Como é que vai fazer? Como é que vai pegar? Pega o IP, pega não sei o quê. Está tudo ainda tentando resolver isso aí, porque a tecnologia voa. Agora, eu quero dizer, a tecnologia é maravilhosa, ninguém aqui está falando mal dela, isso eu queria esclarecer. Ficou na vida da gente e vai ficar cada vez mais. E tem
aplicativos que são muito necessários. Eu me lembro quando eu ia estudar, eu ia para a biblioteca. Eu ia estudar Barça e Mirador, pelo amor de Deus, um peso danado cada livro daquele. Hoje em dia você abre o Google, você aprende tudo, você sabe tudo. Então é direcionar isso para o positivo. Porque quando inventaram um fogo, não foi para fazer incêndio, né? Foi um grande avanço. Então os avanços são para a gente levar positivamente, né? Usar ele adequadamente. Agora, a chave principal é aprender a ter o controle. E isso em criança é impossível. A criança não desenvolveu o seu cérebro para ter este controle, este freio. O autocontrole, né? Então, assim, aí onde entra a família, os pais, né? Que a gente percebe hoje um relacionamento muito coisificado. Então, o que é isso? É substituir a sua ausência com coisas, com presentes, né? Substitui a sua presença com presentes. Às vezes tenta compensar, né, uma ausência com esse presente. Exatamente. Aí o que é que a criança quer? Ele quer aquilo que lhe atrai mais. É um tablet, é um celular, é um computador, né? Que vai lhe deixar conectado com o mundo todo. Quando a gente tem acesso a um equipamento desse, a gente tem que saber disso. Quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, a gente tem que saber que ela está para o mundo. Ela não está somente para mim, para você, para a Silvia. Está para o mundo todo. E às vezes a pessoa não entende isso. Ainda pensa que é uma carta que você remete no correio e vai para aquela pessoa endereçada, né? Quando a gente fala que esse uso é saudável, né? O uso da internet é saudável, a gente leva em consideração o tempo de uso, o tempo que a gente passa na internet, ou a qualidade que a gente dá, né? Qualidade. O que a gente acessa, acho que isso é levado mais em consideração. Até porque quem trabalha em TI, né? Que tem que estar direto no computador, você pode dizer que ele é um viciado? Não é, mas a qualidade disso aí, não é? A produção, né? O que você está produzindo ali. Você tem que ver se o seu humor, né, vai variar de acordo com aquela tecnologia. Quantos likes eu recebi? Se alguém respondeu, ninguém viu, alguém me adicionou, não adicionou, me excluiu. Então, isso vai mudar o humor da pessoa. A pessoa está dependente daquilo ali. Aquilo ali é que vai reger a vida dele. Então, isso é que eu vejo, eu sou muito observadora, né? Eu acho que pela profissão, eu fico olhando nos bares, no restaurante, você vê casais novos. Chega lá, que podia estar se beijando na minha época, estava ali aproveitando, se beijando, se abraçando, conversando. Não, está ali. E muitas vezes, pasmem vocês, a adolescente não vai achar que vai ficar admirado com isso, não. Mas eles estão conversando entre si, ali com um, em vez de falar olhando no olho, fala ali. Pela tecnologia, pelo amor de Deus, minha gente, vamos tocar mais, abraçar mais, sentir mais, né? Sentir mais o outro, o olho no olho. Quanta gente está saindo e a gente vê, não, deixa eu postar. Uma vez eu saí e uma pessoa que estava junto do meu lado disse assim, quando eu fui comer, disse, não, peraí, o que foi? Para mim tem alguma coisa na comida, uma mosca, uma coisa assim. Não, eu vou tirar uma foto. Eu disse, para quê? Para postar. Eu disse, minha Nossa Senhora, uma foto da comida. Você vê como são as coisas. Então, você tem que aparecer de todo jeito, mostrar. Então, você vale pelaquela imagem que você está criando. Fora os perfis fakes. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre dependência tecnológica. E a partir deste momento vamos conferir o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje o destaque é do G1, o que falta às crianças e jovens viciados em tecnologia. Muitos especialistas defendem a ideia de que o uso de dispositivos tecnológicos, se usado de maneira correta, pode contribuir muito para o estímulo da criatividade, além do raciocínio lógico e outras competências, como é o caso da capacidade de pesquisa.
Mas é preciso moderação porque o aumento da dependência tecnológica tem preocupado pais e professores. Segundo a doutora em Educação pela PUC do Rio, Andréa Ramal, as consequências do uso exagerado da tecnologia é percebida em problemas físicos, como é o caso das tendinites e o sobrepeso. Além disso, em relação a problemas emocionais, segundo a doutora em Educação, o importante é identificar o que está por trás desses comportamentos. É importante também identificar se a criança ou adolescente tem pouca motivação para realizar as atividades do dia a dia e se há falta de limites com relação ao uso desses dispositivos. Além disso, é importante saber se pode estar relacionado com a carência de relacionamentos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora ao estúdio do assunto do dia. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a Tânia trouxe aí um ponto, né, algo que chamou muita atenção, que ela destacou mais de uma vez. É preciso saber o que é que está por trás dessa dependência tecnológica. E uma conversa com o psicólogo, né, algumas sessões, vocês conseguem descobrir o que é que está por trás dessa dependência toda, se é uma carência, o que é, se é uma doença, como é que a gente explica para quem está em casa? O psicólogo é o profissional mais indicado para tentar descobrir o que tem por trás dessa dependência tecnológica? Sim. Nós estudamos para isso, né? Agora, a gente não pode dizer que em uma sessão, 2 sessões, a gente vai resolver isso. Nada acontece se a gente não tem a ajuda da família, a ajuda da escola. Muitas vezes eu já participei de debates dentro da própria escola para justamente instrumentalizar as pessoas que estão educando aquelas crianças. Eu vejo, às vezes, as pessoas chegam na casa do outro e não perguntam assim: oi, tudo bom, como é que tá? Tem Wi-Fi? A pergunta é essa: tem Wi-Fi? Gente, olha, o Sky quebrou e eu tô com dificuldade porque minhas filhas não estão podendo brincar. Eu disse: brincar por quê? Não, porque tem Wi-Fi. Eu disse: a brincadeira de roda, né? Por isso que antes, na entrevista anterior, pelo vídeo, a gente viu falando sobre a obesidade, porque muito parado, a criança não sabe nem brincar mais. Aquela brincadeira de amarelinha não existe mais. Se você disser amarelinha, ela vai ficar... Não sabe o que é. Aquele jogar pedra, fazer para ter justamente a psicomotricidade, né? Coordenação motora. A coordenação motora não existe. Então, a gente está levando isso até assim, não com tanta seriedade, porque não vê as consequências negativas disso. Mas eu acho que bem orientado, bem controlado, dando limite, e aí a gente vai, na terapia, passar essa psicoeducação, aí todo mundo junto, sinergicamente, na mesma direção, mudando o pensamento, checando o sentimento e ações efetivas, graduais, numa hierarquia, até conseguir o objetivo. Porque não é uma coisa simples, nem é varinha mágica. Né? Alguns pais, eles usam, né, como argumento sobre o filho não brincar na rua, não ir para um parque público para ele brincar, né, brincar ali na areia, ter contato com outras crianças, usa como argumento a questão da violência. A violência aqui no nosso estado, a gente sabe sim que está a níveis alarmantes, mas isso justifica essa não brincadeira da criança, de amarelinha, andar de bicicleta, interagir com outras crianças em locais públicos e também ali próximo à residência, na areia, brincar como criança? Não justifica, porque existem outras opções, né? Existem outras opções para suprir essa necessidade da criança. A criança precisa interagir. A gente cresce na interação com o outro. Ninguém cresce sozinho. Então, com quem ela vai interagir? Ela vai interagir com a tecnologia, né? E é quem vai direcionar a sua vida, as suas atividades. E quem é que está por trás dessa tecnologia? Exatamente. Então, assim, os pais não ficam preocupados quem é que está por trás, porque a tecnologia ela não existe por si só. Alguém impulsiona, né? E outra coisa é que isso está se tornando um assunto de saúde pública. Não é uma questão apenas de uma dependência aqui e ali. Existe uma coisa generalizada. É uma epidemia, né? É uma epidemia, exatamente, porque além das consequências psicológicas e psiquiátricas,
tem toda a dependência, a questão, o acarretamento de problemas clínicos físicos graves, né? De coluna, né? de obesidade. Problemas de vista, né? Exatamente, problema visual. Então, assim, problemas auditivos pelo uso excessivo do fone de ouvido. Né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas que não está sendo levadas. Então, tratando pontualmente o problema auditivo, vai tratar como se fosse só aquilo. Né? A causa, toda aquela gama de situações que está provocando esses problemas não está sendo ainda muito levado a sério, como deveria. Ok. A gente falou no começo do programa e destacou bastante que algumas pessoas que são dependentes ali da tecnologia, elas não percebem, né, que estão dependentes e que aquilo ali está atrapalhando de alguma forma o seu rendimento e o seu dia a dia. A gente vai mais uma vez aqui reforçar, vamos destacar alguns dos sinais da dependência da tecnologia e com a ajuda dos convidados a gente vai complementar aqui essas informações que vamos repassar a partir deste momento. Olha só, pensar o tempo inteiro e estar conectado é um sinal muito importante que você deve levar em consideração de que você está dependente da tecnologia. Exatamente. Na verdade, não se está conectado, né? A gente está desconectado. Né? Porque a conexão ela tem que existir entre pessoas. Não é? Entre uma pessoa e uma máquina, ela não pode se conectar. A conexão é uma interação entre pessoas. Então, aí é desconexão, na verdade. Né? Se a gente for analisar do ponto de vista psicológico. É uma desconexão. Está conectado com uma coisa lá fora e aquilo que está próximo dele não está tendo interação nenhuma. O que é bem diferente de antigamente, onde a gente sentava à mesa com o pai, com a mãe, que é outra foto, seria outra foto. Onde o pai perguntava como foi o seu dia, né? O que se passou, o que você aprendeu. Então aí você ia no dia a dia, né? Olhando a vida da pessoa, não é vigiando, é prestando atenção, sabendo o que é que seu filho gosta, não é? Ele se sentindo que é importante para você, a mãe também, à mesa com os filhos, perguntando, cada um falando de uma só vez, não. Cada um falando de uma vez, quando o outro vai falar e atropela aquele que já não tem aquela voz, né, já é mais tímido, a mãe já vai educar, vai dizer, minha filha, espere, deixe seu irmão falar. Então, aí já ia educando, ensinando, e aí ia tendo a noção de família. Aí cada um está em um mundo diferente, embora a um palmo de distância. Então, a distância física hoje não quer dizer nada. Às vezes você está tão longe de alguém, mas aquele alguém está fazendo um mal para seu filho, porque ele está conectado e ainda corre o risco de ele idealizar aquela pessoa que está lá do outro lado. E muitas vezes eu já atendi em consultórios pessoas extremamente apaixonadas por alguém que nunca tocou. Eu acho isso muito sério, a gente ter esse cuidado. Porque não só a paixão, gente, quando ela cai, é como se fosse um castelo que ruísse com todos os sonhos que aquela pessoa fez em relação àquela relação. Não é porque o indivíduo foi embora ou aquela moça, por quem ele se apaixonou foi embora, mas todos os sonhos construídos na cabeça daquele indivíduo. Porque, na realidade, o que vale é o que eu coloco aqui. São os meus pensamentos, não é a realidade em si. É como eu interpreto isso. E quando eu interpreto, eu automaticamente gero sentimentos e a soma disso aí se transforma em comportamento. Então, olhe o comportamento do seu filho e faça um ré e veja qual é o sentimento e qual é os pensamentos dele. Isso você não faz via tablet, via iPhone, via smartphone, o que for. Muita gente está focando muito a criança, mas a criança é muito vítima dessa história toda, né? Porque é o adulto que tem que fazer essa intermediação. A criança não vai ter esse limite, ela não tem ainda essa construção cognitiva, né? Ela não está preparada. Então, se é uma coisa que está lhe dando prazer, ela vai fazer o tempo todo. Né? E o adulto é que está presente. Só que a gente percebe muito, né, como o Silvio estava falando, que entra naquela situação, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né?
Então eu posso estar conectado o tempo todo, né, na internet, no tablet, e mais meu filho não. Meu filho tem que dar aquelas pausas que eu estou dizendo que ele tem que dar. Só que a criança aprende, a aprendizado da criança primordial é o exemplo, né? que está sendo dado. Exatamente. Não vai ser digo que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não vai funcionar. Eu quero só lembrar que a dependência de tecnologia é bem parecida, porque as pessoas, dependência de tecnologia, então pega o smartphone ou o computador, só coloca ali, esconde, joga fora e qualquer coisa, e a criança fica legal, ou o adulto, ou os jovens, ou até pessoas de mais de 60 anos, 70 anos, também pode, claro. É uma dependência como outra qualquer. Gente, a pessoa fica com síndrome de abstinência, a pessoa fica irritada, a pessoa fica, como eles dizem às vezes, eu fico subindo pelas paredes. Eu quero o meu celular, eu preciso, como se fosse o ar que ela respira. E se ela antes passava 3 horas para ter aquele prazer, porque o cérebro, ele joga a dopamina, a ocitocina, que dá prazer. Então, naquele momento, 1 hora, recebe aquela dose, tudo bem. Depois vai ter a tolerância. O que é tolerância? Você passa 1 hora, ainda não resolve. Então, você tem que passar 2 para ter o mesmo prazer de antes. É idêntico ao álcool, à cocaína. Então, gente, cuidado. Vamos usar a tecnologia para o bem, porque é maravilhosa. Agora, sabendo usar. É como a faca. Não vamos matar ninguém com a faca, mas a faca é importante porque a gente usa em muitas coisas e facilita a vida da gente, não é? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar aqui do nosso bate-papo? 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp, manda aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre dependência tecnológica. E você que está em casa, sabe identificar os sinais de que uma pessoa está com dependência da tecnologia? Sim ou não? Olha só, se você não sabe, vamos mostrar aqui mais outros sinais que você pode desconfiar de que alguém está com dependência das tecnologias, e com as explicações dos convidados, vamos compreender melhor essa questão aqui em destaque. Ouvir de amigos e familiares que você passa mais tempo na internet do que com pessoas é um sinal muito evidente de que você já está na dependência da tecnologia. E isso é muito comum hoje em dia, né, doutor? É muito comum que quem está na dependência muitas vezes não tem essa consciência, né? E muitas vezes se irrita quando alguém fala isso, como se fosse um insulto, como se fosse uma crítica, né? Mas a pessoa não se dá conta que usava 30 minutos, depois passa 1 hora, 2 horas, e agora passa meio-dia e o dia todo, dependendo do que esteja fazendo, né? Mas, como nós falamos antes, vai muito da produção que está, né, que está se conseguindo com essa interação com a tecnologia. Quem é dependente que escuta, né, um relato como esse? Ele, como o senhor falou, né, pode ser um insulto, ele interpretar como um insulto a pessoa explicando que já passou dos limites, que ele está dependendo daquela tecnologia. Mas ele precisa ouvir isso, mesmo interpretando como um insulto. A família tem que chegar e tem que mostrar para essa pessoa de que ela já passou dos limites, que ela está dependente ali das tecnologias. Precisa deve, sim, né? deve. Porque, assim, os pais, né, ou o responsável que estiver em casa, precisa estar com esse monitoramento. Né? A criança está tendo acesso, como eu falei, ao mundo todo. Não é apenas não é uma TV onde só muda de canal. Ali não. Ali existe uma interação. E muitas vezes é bom a gente, naquele momento, você dar o limite. Muitas vezes eu falando com pessoas próximas a mim, claro, que eu não ia falar dessa forma com uma pessoa que não fosse próxima. Eu conversando, aí o telefone toca, aí a pessoa, sim, tá. Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte,
você, por favor, podia desligar esse telefone para a gente conversar? O que eu quero conversar com você é algo sério. Eu quero, porque você, para mim, é importante. Então, quando a pessoa faz, com amorosidade, você chegar e dizer assim, olha, dá para eu desligar? Eu espero. Não é importante? Não, eu espero. A pessoa fala, agora dá para desligar um pouco? Porque o que eu tenho para falar com você é importante. Você é importante para mim. Então, eu espero como quem estivesse entendendo a situação, mas que isso incomoda, que isso transparece para outra pessoa, que aquela conversa não é importante, que você não é importante. Então, dê os limites, gente, com amorosidade. Não significa que você vai brigar com o sujeito, mas mostre a ele os seus sentimentos, a importância dele na sua vida, da presença não física, mas a presença como um todo. Né? E não são só familiares. E dê exemplo também, né? Dê o exemplo. O exemplo é muito importante. Com certeza. Dê o exemplo, porque a criança vai ver e vai seguir. Se for o exemplo errado, ela vai seguir o errado. Vamos mostrar aqui outro tópico muito importante para a gente mostrar para quem está em casa. Olha só, se você está agindo dessa forma, muita atenção, você pode estar sim dependente da tecnologia. Tentar parar de usar a internet e não conseguir. É um sinal muito forte de que você está dependente. Você tenta, mas não consegue. Exatamente, Walter. A dependência já é isso. Né? Por si só já é isso. É você tentar parar de usar algo e não conseguir. Né? Então, a tecnologia também não foge a isso. Porque, assim, muita gente não consegue fazer essa relação, que a dependência tecnológica, os mecanismos cognitivos, né, neurológicos, são os mesmos que as outras drogas também, né, provocam. Não é uma coisa do outro mundo, são os mesmos mecanismos. Então, a dificuldade de aceitar e a dificuldade de tratar também são as mesmas. Né, com um agravante de que ainda não está sendo uma coisa que está sendo levada a sério. Né? Agora, tem um pormenor aí que as pessoas não se atentam. Tem jogos onde você pode ganhar dinheiro. Então, uma pessoa de 15, 16 anos pode ganhar dinheiro com isso e fica... E agora, não pode parar, porque se você para, perde ponto. Tem algumas coisas assim, essa área eu não entendo muito de jogos. Mas ele sabe... É incrível, mas tem gente que não sai nem para ir fazer xixi. Faz numa garrafinha, porque não pode sair. Aí tem várias coisas que você não pode sair muito ali, tem que estar online, porque senão você perde ponto. Então a pessoa vive exclusivamente para aquilo e diz que é o meio de vida dele, de ganhar o dinheiro dele. Já vi gente com uma ferida aqui de tanto estar, né, com tendinite, lé. Não entende, na verdade, que estão sendo manipulados, né? Porque isso é uma forma de manipulação. Mas o dinheiro é real. Aí o que a gente faz? O dinheiro é real, mas não é só a única fonte. Mas a criança, é isso que eu digo, como é difícil educar. Aí a mãe, como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Estou ganhando mais do que você, mamãe. E aí? Tá entendendo? É muita coisa entrelaçadas assim, sabe? Aí a gente tem que dizer que o valor não é só o dinheiro, né? É o custo-benefício. Né? Será que vai valer a pena a longo prazo essa exposição? Exatamente. Né? As consequências que isso vai me trazer. Ok. Vamos a outro sinal aqui de que você pode estar dependente das tecnologias. A pessoa pode apresentar ali irritabilidade, como a gente bem falou, né? Tristeza ou descontentamento ao ficar sem acesso à internet. Está ligado à síndrome de abstinência, né? Como uma outra droga. Então, se esse comportamento ele aparecer quando você tiver dificuldade ou então for impedido de acessar, esse é um sintoma grave de dependência. Isso pode acontecer em qualquer ambiente, né? Você esteja lá no trabalho, com certeza, ou esteja numa viagem com a família. Não frequentar um restaurante porque não tem Wi-Fi. Não vai determinar, não vou na casa de um parente porque lá não tem internet. E agora outra coisa, a gente tem que ver se essa tristeza já é uma doença de base, como a depressão, né? Então a gente tem que dar uma olhada também nisso, que a internet foi uma fuga, tá para ter um isolamento, né? Porque eu não tenho um contato olho no olho, né?
que a gente não deve esquecer que nós somos biopsicossociais, a gente precisa dessa comunicação. Então, olhar esses dois lados, o que ele falou e se existe essa doença de base, né? Essa patologia, o transtorno. Ótimas explicações, vamos até um próximo ponto, vamos aprender mais e mostrar para você que está em casa, né? Se você tem um desses sinais, muita atenção, peça ajuda. É muito importante você pedir ajuda ou então ajude alguém que está dependente aí das tecnologias. E olha só, voltar imediatamente a um local para buscar o aparelho quando ele foi esquecido é um sinal da dependência. Agora, tem gente que não consegue sair de casa mas aí sem o celular. Eu abro um parêntese. E se essa pessoa é um representante comercial que precisa do telefone para poder trabalhar? Aí é diferente. Tudo a gente tem que ter. Tem exceção à regra, tem né? exceção. Agora, se você vai sair, vai um domingo para a praia, para que o celular? Não é? Aí cada caso é um caso, eu acredito. Eu acho que quando esse equipamento, que a gente pode chamar de um periférico do nosso corpo, né? Ele já não é mais um periférico, ele já faz parte do nosso corpo, então aí a gente pode entender como uma dependência realmente. Vamos a um próximo ponto, vamos aqui mostrar outra imagem, diz já o seguinte, essa afirmação: ter a sensação de que seu smartphone está tocando ou vibrando mesmo quando isso não ocorre, né? Não acontece. Isso aqui é um sinal de dependência. Toda assim, hora você tem que estar checando. Né? Eu adianto mais alguma coisa aí. É que, assim, ainda a preocupação de não ligaram, ninguém postou nada, ninguém fez comentário. Né? Ainda tem mais um agravante, assim, que esse pensamento é contínuo. Ok. A gente vai falar um pouco mais sobre a situação aqui do nosso país, porque o Brasil é o país em que a população passa mais tempo na internet. A gente vai falar agora de números. E o segundo lugar em relação aos acessos às redes sociais. É o que aponta uma pesquisa apresentada pelo publicitário brasileiro, o José Borges. Em média, o brasileiro gasta, assim, 5 horas e 12 minutos por dia em computadores e 3 horas e 55 minutos em dispositivos móveis. Isso mesmo, vamos repetir aí esse ranking, né? O tempo gasto nas redes sociais e também no computador. Em média, o brasileiro gasta 5 horas e 12 minutos por dia nos computadores e 3 horas e 55 minutos no smartphone, no celular, em outros dispositivos móveis, né? No tablet. E no ranking de países que mais acessam as redes sociais, o Brasil aparece ali na segunda posição, atrás apenas das Filipinas. São aproximadamente 3 horas e 20 minutos por dia que os brasileiros passam ali nas redes sociais, contra algo de em torno de 3 horas e 40 minutos dos filipinos ali na internet. É uma diferença de 20 minutos, né? Do primeiro para o segundo lugar. Os brasileiros gostam muito de acessar as redes sociais, ficam em segundo lugar. Essa pesquisa foi divulgada no ano passado. Acho que essa realidade pode ter mudado. A gente vai saber no final do ano, quando será divulgada uma nova pesquisa. Isso significa muita coisa para vocês que são psicólogos, que trabalham nessa área. O brasileiro gosta muito de usar as redes sociais, ficam ali em segundo lugar no ranking mundial e também acessa muito a internet, fica em primeiro lugar no ranking, gasta muito tempo na internet. A gente não pode ver essa questão como uma coisa ruim. Né? A tecnologia ela veio para ficar e ela vai cada vez mais crescer. Foi o que mais cresceu nas últimas décadas. Né? Então, se nós formos comparar com o rádio, né, por exemplo, né, hoje ainda temos a AM, né, a TV HD, agora que digitalizou, né? Mas a informatização das coisas já existe há um bom tempo e vem crescendo e diminuindo o tamanho dos equipamentos. Né? Agora, a questão que se faz é como se usa isso. Eu quero dizer que uma pessoa pode estar gastando esse tempo todo fazendo um curso online. Pode estar, que compra cursos online ou faz até cursos universitários online. A educação à distância cresceu muito. Cresceu muito. Então, esse é o lado positivo. Então, se eles estão usando, porque a pesquisa diz quantas horas, mas o que é que eu estou fazendo nelas, eu não sei. Né? Cada um é que vai saber. Então, se você está usando, aí como eu digo, positivamente, numa forma funcional, ótimo, pode até usar mais. E não é patológico, né? E outra coisa que a pesquisa não fala também é que nós não temos a melhor velocidade de internet aqui ainda no Brasil. Né? Ainda não sei
não sei exatamente, né, qual a nossa posição, mas que é uma das piores. Ok, então a partir deste momento a gente já falou, né, do tempo gasto, que os brasileiros gostam muito, ficam ali em segundo lugar no ranking mundial de acessar as redes sociais. A gente vai ver a partir desse momento o que é que as pessoas gostam de acessar nas redes sociais, o que é que elas gostam de ver. A gente tem aqui alguns dados dessa pesquisa que foi divulgada e tem ali a utilização de cada rede. No caso do Facebook, 79% dessas pessoas que gostam de acessar redes sociais usam o Facebook, né? São 79% dos usuários, a maior rede social. A grande maioria está na faixa etária dos 18 aos 29 anos e vivem em regiões urbanas. Também faz sucesso ali entre quem ainda não saiu da escola. 77% dos estudantes estão online. Faixa etária aqui em média 18 a 29 anos, regiões urbanas. E a gente vai traçando ali um perfil desses usuários e vai vendo mais ou menos, né, o que é que eles têm feito nessas redes sociais. Faz sucesso também quem ainda não saiu da escola, 77% dos estudantes. Espero, né, que esse percentual aqui, 77%, que ainda esse percentual que ainda está na escola, que use essa ferramenta para aprender, para avançar, para dinamizar o conteúdo, né, dentro da sala de aula. De quando o filho estiver com um smartphone e disser ao pai, estou estudando, ele realmente esteja estudando. Uhum. Essa questão do uso indiscriminado da tecnologia ainda não está sendo uma coisa levada a sério, porque o que eu entendo é que tudo passa por uma educação, né? Então, essa educação não pode ser somente se está trazendo consequências graves para as pessoas, ela precisa ser educado a usar isso. Como a gente é educado, não é, a usar o carro no trânsito, por exemplo, não é? Sabendo que tem consequências do uso indevido, apesar de existir o uso indevido. É verdade. Vamos ver aqui outro percentual, temos aqui outra tela, utilização de cada rede, no caso o Instagram, 32% dos usuários da internet tem uma conta ali no Instagram, sendo a faixa etária de 18 a 29 anos, de 29 anos a mais ativa com 59% dos usuários, seguindo ali pela faixa etária dos 30 aos 49 anos, são 33% dos usuários do Instagram. A gente vê algo muito positivo hoje em dia no Instagram, que são pessoas que começam a empreender e utilizam essa ferramenta ali como uma vitrine, né, dos seus produtos. Isso aí é uma forma, não de dependência, mas de mostrar que através de uma rede social a pessoa pode ganhar dinheiro. Pode ser algo saudável também. Sem grandes investimentos, né? Uma mídia democratiza mais um pouco isso, né? E hoje em dia você pede comida, né? Você compra o que você quiser pela internet. Isso também eu acho saudável, né? Faz pagamentos, entra no banco, aplicações. Então, é maravilhosa a tecnologia. Sendo bem usada. Sendo bem usada, diga-se de passagem. Eu estou falando em coisas que são necessárias e poupa tempo. Eu adoro coisas que poupa tempo e resolve adequadamente as coisas. Porque poupa tempo e faz mal feito não adianta. Mas se você antigamente, né, na minha época, eu ia para o banco, ia para a fila, não tinha nem aqueles caixas eletrônicos aí fora, você tem que ficar na fila. Agora não, você chega no coisa, bota o leitor, né, de código de barra, paga tudo no instante, frações de segundo, isso é uma maravilha. Vamos aqui a outro tópico, temos aqui outra tela, a gente falou agora sobre Instagram, né, tem outras redes sociais também são utilizadas, os usuários da internet usam essa rede que eu não conheço, Print Reset. Vocês conhecem essa rede social? Também não? Então vamos para outro tópico que interessa a gente, que a gente conheça, né, para mostrar para quem está em casa. 24% dos usuários da internet usam o Twitter, sendo 36% dos usuários da rede entre 18 e 29 anos. E mais uma vez a gente vê um público jovem, né, muito forte nas redes sociais. Muito, muito forte o número de usuários. É o que vai prevalecer sempre, né? Porque são inativos, né? As crianças já nascem no meio informatizado, né, digamos assim. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre dependência tecnológica. Vamos a uma rápida pausa e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos logo ao que interessa, mostrar essas oportunidades de trabalho para você, querido telespectador. Olha só, 3 vagas para chefe de serviço de limpeza. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.190 é o salário. São 3 vagas para chefe de serviço de limpeza. Vamos a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para promotor de vendas, ensino superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.000. 2 vagas para promotor de vendas. Vamos a mais oportunidades, agora tem 3 vagas para vendedor interno. 3 oportunidades para vendedor interno, a exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.060 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Só lembrando que elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre dependência tecnológica. Falamos muito dos sinais, falamos um pouco mais também sobre o tratamento, como é que esse tratamento funciona, quem é que precisa de ajuda em casos de dependência tecnológica. E a gente já tem aqui muitas participações através das nossas redes sociais. É uma forma de utilizar a internet, né, e as redes sociais por um bom proveito, né, com uma boa finalidade. Aí não se trata de dependência, se trata de uma inteligência, né, uma ferramenta de comunicação que está deixando você mais próximo aqui de 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto em debate hoje aqui no nosso programa. E a primeira participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: está assistindo o programa desde o início, gostando muito das explicações, e diz que tem 2 sobrinhas, né, na casa da mãe dela, e as pessoas na casa da mãe dela ficam muito irritadas, e a ponto de que as crianças com 4 anos estão sofrendo por conta dessa irritação daquele ambiente. Elas sofrem com tudo isso e às vezes costumam dormir um pouco mais tarde e tentam às vezes também ficar um pouco até mais tarde usando a internet, as redes sociais, os smartphones. Ela queria, né, uma ajuda, uma orientação para essa família, né? Tem 2 sobrinhas, uma tem 4 anos, ela descreve aqui. E aquele ambiente com muita irritabilidade está causando irritabilidade nas crianças, estão demorando um pouco mais a dormir, por isso às vezes querem utilizar tablets e smartphones. De que forma a gente poderia ajudar essa telespectadora que mandou essa participação? Dando limite. Dando limite, porque hoje parece que está se invertendo. Ela está dizendo, é quase como, elas estão mandando, o que é que eu faço? Passou para mim isso. Essa, não é? Está mandando, o que é que eu faço? Porque está prejudicando as crianças que não tem nada a ver com isso. E a ela, o que é que está prejudicando? Que ela não falou. Eu acho que a hora de dormir é essa, então vamos desligar os componentes, inclusive a televisão, e vamos dormir. Ter hora para acordar, ter uma rotina. A criança precisa de uma rotina. É importante uma rotina. Então, isso tem que ser implantado. E tentar acalmar um pouco mais esse ambiente, porque a criança, querendo ou não, absorve essa irritação. Com certeza, né? Sim, mas de qualquer forma, a gente verifica uma inversão de papéis. Né? E uma coisa também para ser investigada, que ela não fala aí, é de onde está vindo essa irritabilidade toda. Né? O que é que está provocando essa irritabilidade que está afetando essas crianças? Né? E esse mecanismo de compensação que as crianças encontram não é um mecanismo saudável. Temos aqui outra participação, a pessoa também não quis se identificar, mas quer saber se é preciso garantir ali um equipamento próprio para a criança, ou ela pode dividir o equipamento tecnológico do adulto. Como é que vocês interpretam? Não existe um próprio para a criança, existem sites e aplicativos próprios para a criança, né? Mas aí é que eu digo, aí o adulto não vai saber, porque
pela pergunta que ela fez, ela assim, não tem tanta informação. Então, procure. Não é obrigação da senhora, você não tem que saber tudo. Eu digo muito assim, mãe, pai, você não tem que ser super-homem, nem super-mulher, entender de tudo. Quando seu filho está com um problema de dente, você não leva ele ao dentista. Então, quando ele está com um problema psicológico, ele está com irritabilidade, você está querendo uma orientação, procure um especialista da área, pegue uma consultoria, converse, fale, leve a um psicólogo, a um psicopedagogo, vá na escola, pergunte. Geralmente escola, o professor vai saber lhe dizer alguma coisa. Não tenha vergonha. Pergunte o que você não sabe. Mas em relação ao seu equipamento, né? Eu entendi no caso que do tablet, a criança precisa ter o tablet dela, o celular, a criança precisa ter o celular próprio. A criança não deve ter. Para mim, eu acho, até os 5 anos não deve ter. Eu acho que os pais, eles precisam verificar por que a criança está querendo um equipamento nessa. Qual é o custo-benefício? O que é que vai trazer, né, para essa criança? Uma independência? Independência de quê? Né? É uma idade que a criança precisa estar colado, né, com os pais para ir aprendendo. Eu acho que se dependendo do que esteja sendo feito com o equipamento do adulto, passar para a criança para dar uma olhada, não vejo nenhum problema nisso. Mas individualizar isso, comprar um equipamento para a criança ficar separado, ou então não se irritar com o adulto porque está usando um equipamento. Agora tem outra função, né? O tablet e o smartphone, para você dar à criança, ao filho, né? É como se fosse uma chupeta eletrônica, né? Então, papai e mamãe... Fique quieto lá, né? Faça uma análise de consciência. Vocês que estão preocupados com seus filhos, muitas vezes vocês querem ficar livres para até ficar tweetando, ou não fazendo nada, ou querer dormir, e vocês oferecem essa chupeta eletrônica para o seu filho, que é tão danosa, né? Assim, vai ser muito difícil um adulto responsável pela criança, pai, mãe, uma tia que tome conta, colocar esses limites quando ela já tem a dependência, né? Então ela vai achar melhor que a criança tenha o seu equipamento individual, né? E pare de lhe aborrecer. Por isso que é bom procurar um profissional. Né? Ok, temos aqui a pergunta da Marta Silva. Ela queria saber a opinião dos convidados em relação se a tecnologia desestimula a leitura de livros, por exemplo. Como é que vocês acreditam que tem esse desestímulo quando a pessoa tem a tecnologia em mãos? Não, eu acho que não. Assim, você não vai gostar daquilo que você não tem acesso. Não é? Se uma família não tem o hábito de ler, de ter livros em casa, ter livros à mão, claro que a criança não vai desenvolver, né, esse gosto da leitura pelo livro. Se na escola tudo que usa é a base de tecnologia, de internet, então a criança não vai desenvolver isso. Então ninguém vai gostar daquilo que não conhece. Mas você pode ler pela internet um livro. E até você compra livro pela internet digitais. Livros digitais. É até mais barato, viu, gente? Outra participação aqui da Rafaela Silva. Ela quer saber o seguinte, sobre limites, né? O que é que falta para as crianças e adolescentes de hoje? Poderia resumir tudo isso em limite? Falta limite? A família e a sociedade têm estabelecido limites? Falta amor antes do limite. Você, para dar limite, tem que ter amor. Tem que ter disponibilidade de tempo para conversar, para explicar o porquê daquele limite. Eu acho que falta muito amor e proximidade afetiva e efetiva. Falta a compreensão mais profunda, né, do que estar presente não é dar presente. Estar presente é conviver com a pessoa. É conviver com estabelecer um relacionamento. Aqui tem uma participação muito interessante. A Ana Batista, ela disse que mora em Brasília Teimosa. Ela disse que era viciada em WhatsApp. Ela disse que se livrou do vício do WhatsApp. Pediu muito a Deus para que ela ficasse longe, né, dessa ferramenta, porque ela se considerava, passava 10 horas utilizando o WhatsApp. Ela fala que hoje a primeira coisa que ela fez, né, para conseguir se livrar foi deixar o celular longe da cama. Olha só, uma dica interessante para quem está em casa,
que observou todos esses sinais e sintomas de dependência tecnológica, um artifício que você pode utilizar, que pode também dar certo, como funcionou com a Ana Batista, é deixar esse smartphone longe da cama. Eu brinco muito de quem tem compulsão para comer chocolate. Se você deixa uma caixa de chocolate aberta em cima da mesa, você vai pegar, com certeza, muito mais chocolate do que se ela tivesse guardada longe dos seus olhos. Na verdade, assim, ela criou essa estratégia, mas é uma estratégia que não sei se ela foi orientada por alguém, mas é uma estratégia que é utilizada para outros tipos de dependência. Quem tem dependência de fumo, por exemplo, deixar o cigarro num local de difícil acesso, fumar fora de casa. Aí, no caso de não levar o telefone para dentro do quarto, como qualquer um outro equipamento, computador, TV, rádio, né? Não pode estar. O local de dormir é um local que a gente tem que considerar dentro da nossa casa como sagrado. É a higiene do sono, faz parte. A gente vai findar o dia, né? A gente vai zerar tudo para começar uma nova etapa. Então, quando se leva qualquer coisa para dentro do quarto, vai provocar distração, né? E o sono não vai ser o mesmo. E até a luz, né? A luz do próprio equipamento, a luz azul, ela estimula, se tiver né? Ela uma luzinha acesa, já fica. O LED que fica piscando no escuro. Eu dou uma dica, às vezes da televisão para não estar ligando e desligando, né? Aquela luzinha vermelha. Se você bota ali um livro, alguma coisa assim, ou um papelãozinho em cima, um cartãozinho, então você vai dormir, coloca ali, já ajuda bastante. Né? Temos uma participação agora sem identificação, a pessoa quer saber mais um pouco sobre o tratamento. Se esse tratamento da dependência, ele serve para todas as faixas etárias ou é um tratamento individualizado? Cada faixa etária é um tratamento diferente. Acho que depende do contexto, do grau de dependência, porque tem que levar. O princípio básico, eu que trabalho com TCC, é o mesmo. Não é? Existem trabalhos de grupo, até que eu acho bom num aspecto, porque você vai ouvir de cada um, né, a história. É como a né? Então você vai tomando consciência do estado, porque para ir para algum lugar, a gente tem que saber onde está. O estado atual meu, qual é? Quando eu nego aquele estado, ou seja, eu não tenho conscientização do estado atual que eu estou, seja ele em relação à dependência, ou do meu comportamento, ou de traços de personalidade minha, então eu não vou mudar, porque eu nem admito que tenho. Então, muitas vezes você admite que tem, é comprovado, mas aí você quer ou não mudar isso. Né? Porque ninguém de fora vai fazer isso em você dentro. Você tem que ser o artista principal da sua vida, seja para mudanças positivas ou negativas. A responsabilidade não está no outro, está em você. Agora, quando é criança, os pais têm que estarem na linha de frente disso aí. Ser curado, né, depende né, essencialmente de quem quer ser. Então, ninguém cura ninguém. E assim, a abordagem vai muito do perfil também psicológico do paciente. Tem paciente que se enquadra muito bem em grupo, tem outros que já preferem a terapia individual. Né? E quando criança tem que saber, porque não se trata a criança isoladamente. Muitas vezes os pais pensam que não vou levar meu filho para o psicólogo para resolver. Muitas vezes o filho é apenas um depositário do problema. Né? O problema não está na criança, a criança é o reflexo do problema paterno. Uma última participação aqui, a Edilma de Jardim Piedade, ela diz que não consegue ficar sem internet para falar com os amigos e também no trabalho. Isso é um vício? Depende, como é que você não consegue? Agora, se está funcional ou não, não sei, né? A questão é assim, como é que você se deixa dominar por uma coisa desse tipo, né? Assim, é claro que tem, nesse período aí, deve ter muita coisa produtiva, mas tem que pensar no que não é. Que qualidade de vida eu estou produzindo para mim mesmo. Ok. Vou pedir licença agora aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. A gente lançou aqui no começo do programa uma pergunta. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma controlar o tempo que seu filho fica ali na internet, sim ou não? Olha só o resultado da nossa enquete. 72% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que costumam a controlar o acesso, né? O tempo que o filho fica na internet. 28% disse que não. A você que ligou e participou,
Muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Agora eu quero agradecer aqui a participação dos nossos convidados e dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio para aprender um pouco mais sobre o tema. Dr. Décio Fraga, muito obrigado, psicólogo clínico, pela participação, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, Dr. Décio. O último recado agora são as considerações finais. Fique à vontade. Valdes, eu fico muito grato. Esse programa Assunto do Dia é uma coisa que tem uma abrangência enorme, né? Que chega nas casas das famílias, das pessoas e traz uma qualidade de informação impressionante. E assim, eu que agradeço o convite de ter tido a oportunidade de colaborar um pouco mais com algumas informações, né? Que essas informações tenham vindo realmente clarear para algumas pessoas que usam a tecnologia, mas não têm a dimensão de alguns perigos, de algumas armadilhas que são colocadas. Né? Mais uma vez, muito obrigado, Décio. Também queria agradecer aqui a Silvia Tigre, ela que é psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental. Silvia, o último recado, considerações finais, fique à vontade. Olha, a minha consideração é que as pessoas sejam sua melhor amiga, você seja sua melhor amiga. Você tenha diálogos internos com você. O que é que eu quero, como eu estou gastando meu tempo, porque o tempo você não pode pedir emprestado, você não pode botar na poupança e nem você pode tirar um extrato para saber do seu tempo futuro. Então o tempo é o aqui e o agora, neste momento. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, tanta coisa boa, né? Tanto amor para dar e receber, o toque que é importante para o ser vivo. Existe uma doença chamada hospitalismo em crianças que elas recebem tudo, menos o contato com as pessoas. E elas começam a definhar. Então vamos ter cuidado e se aproximar mais, dar mais amor e carinho, porque máquina é máquina, gente é gente, são outras necessidades. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Eu não poderia, né, encerrar esta edição do programa sem te lembrar uma coisa muito importante, sem fazer esse convite que eu vou falar para você a partir de agora. Olha só, está chegando o grande dia ali da abertura das comemorações do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Essa abertura acontece, né, no dia 21 de outubro na Arena Pernambuco. Lá na Praça Sul da Arena foi preparada ali uma grande estrutura para você assistir à abertura do centenário. Serão 3 telões que irão exibir todo o culto do centenário, terão cadeiras, banheiros, lanchonetes, tudo para que você participe dessa noite inesquecível, que você poderá guardar aí na sua lembrança. Vai guardar na lembrança esse dia histórico. Convide aí sua família e seus amigos, faça a sua caravana e venha adorar a Deus conosco e sentir o poder de Deus nesse evento que vai ser inesquecível. E você pode chegar até a Praça Sul, sabe como? Vou te explicar agora como é que você chega até a Praça Sul da Arena Pernambuco. Você pode vir pelos BRTs utilizando o Expresso Arena Pernambuco, que tem ali sua parada fixa na Praça do Derby, área central do Recife. As saídas começam a partir da 1h da tarde e seguem até as 5h20 da tarde, com retorno sentido Arena, Derby, né? A partir das 9h da noite. Também você terá outra opção, a opção metrô, utilizando ali a linha centro sentido Camaragibe, você vai descer na estação Cosme e Damião e vai embarcar na integração Cosme e Damião, sentido Arena Pernambuco, também a partir da 1h da tarde, e esse serviço vai ficar disponível até às 11h da noite. Então, não fique de fora e venha adorar ao Senhor conosco nesse evento que vai marcar o nosso estado. Venha fazer parte da nossa história. E com esse recado a gente encerra esta edição do Assunto do Dia, agradecendo a você pelo carinho e audiência de sempre. Muito obrigado, a gente tem novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã. Amanhã aqui na Rede Brasil de Comunicação é feriado, mas tem programa Assunto do Dia. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!